aula de português. Hoje, dia 31 de março, nós vamos fazer da página 61 a 64, iniciando pelo nosso pensamento do dia. Sempre forte, sempre positivo. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza todas as coisas. Vamos assim, então? Bom, nós vamos iniciar esse módulo hoje e esse módulo ele tem alguns objetivos específicos e o primeiro deles é ler e entender um texto narrativo de humor. Segundo, exercitar leitura oral dramatizada de texto narrativo. Terceiro, entender o conceito de variação linguística e alguns fatores que a produzem. Quarto, perceber a variação linguística em um texto narrativo. Quinto, aprimorar o conhecimento da ortografia, depreendendo regularidades no uso do cedilha, do S e do R. Revisar os elementos da narrativa, reconhecer características em narrativas de humor e, por fim, produzir texto com uma narrativa de humor. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar dos 3 primeiros tópicos, tá? Então, nós vamos entender um texto narrativo de humor. Texto narrativo, gente, como todos já sabem, é aquele texto, aquela produção textual, onde eu tenho um narrador que conta uma história sobre algo, sobre alguém, ou eu tenho um narrador que conta uma história sobre alguém e sobre ele mesmo. Ou seja, o narrador também pode fazer parte de uma história. Quando eu conto uma história, por exemplo, um sonho que eu tive de madrugada, estou te contando uma história. E neste sonho eu estava, mas eu estou te contando, eu estou narrando o meu sonho para você. Então o narrador também pode participar da história. Ou ele pode ter ouvido falar aquela história e ele está te reproduzindo, tá bom? O segundo ponto, diz a importância do saber ler corretamente um texto narrativo. Ai, Pro, como que eu sei ler corretamente um texto narrativo? É dando ênfase às palavras, é lendo a pontuação corretamente, uma vírgula, uma pausa com um tempo mais limitado. Um ponto e vírgula é uma pausa num texto na sua leitura mais abrangente, um pouquinho maior. Um ponto final é o fim de um pensamento. Então, ele pensa em algo, ele te fala sobre aquele ponto final. Na próxima linha, no parágrafo, ele vai falar de outra coisa. A exclamação, ela demonstra sentimento, medo, surpresa. A interrogação, ela questiona. Quando temos uma interrogação numa frase, quer dizer que está se perguntando algo. E milhões de outros símbolos de pontuação que nos dão a leitura correta de um texto. E se nós respeitarmos essas pontuações, nós vamos fazer a leitura correta de texto. O terceiro ponto que nós vamos estudar é a variação linguística. O que é variação linguística? Vamos ver já já. Então, nosso módulo 4 se chama A Travessura do Bisavô. Não vou ler a história com vocês, tá? Mas o que diz nessa abertura? Que se trata de um texto sobre uma família mineirinha, uma família de Minas Gerais. Como o título já diz, tem um bisavô nessa história. Como o título também já diz, ele é travesso. Ele gosta de fazer uma arte, talvez a arte da bagunça, né? Então, mais ou menos é sobre isso que vamos falar. Então, podemos dizer que é um texto sobre uma família mineira. Tem algumas travessurinhas. Olha a carinha desse vô, gente. Fazendo a leitura de imagem, a gente já consegue perceber, né? E desse bisavô, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E é uma história de humor,
ok? Bom, antes de começarmos a leitura em si do texto, o nome do texto é O Bisavô e a Dentadura. Então, antes de começar, eu pergunto a vocês: vocês já ouviram falar deste termo, variação linguística? Gente, o termo variação linguística nada mais é do que um texto que reproduz falas de um determinado povo, que reproduz a fala, o sotaque, tá ficando mais fácil, né? De uma determinada região do Brasil. Não só de uma região do Brasil, mas também esse sotaque, esse jeito de falar, variação linguística nada mais é que o jeito de falar de um povo, também se deve, às vezes, pela falta de escolaridade. É comum nós vermos pessoas falarem palavras erradas e às vezes você fala, nossa, né? E fala coisas indevidas, mas às vezes ela não teve a chance de ir à escola e descobrir o que era aquilo. Certa vez eu estava no EJA, e no EJA a gente dá aula para pessoas, é Educação de Jovens e Adultos, um programa do governo, e a gente dá aula para pessoas mais velhas. E certa vez eu peguei numa terceira série uma senhora que tinha 67 anos. E ela mal sabia ler, mesmo na terceira série, ela estava, que é o quarto ano, né? Ela estava lá tentando aprender as primeiras letras, e aí a gente estava falando sobre a letrinha A, eu desenhei uma abelha, né? E eu falava para ela sobre essa abelha, e ela falava, não, não é a abelha, é belha, belha. Então, e eu tentei questionar, explicar para ela, não, gente, não, e falava o nome da senhorinha, que eu não vou falar aqui agora. Mas eu dizia, não, isso aqui é uma abelha, um inseto, tá vendo? É uma abelha. Ela, não, não, você tá errada. Isso aqui se chama abelha. Ou seja, o que eu quero dizer com essa historinha que é engraçada? Mas ao mesmo tempo, para nós que temos escolaridade, é difícil de entender. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas cresceram no mundo ao seu redor, que era comum, como essa senhorinha que eu estou falando para vocês, dizer belha, que ela chegou ao ponto de corrigir uma professora e dizer, não, professora, a senhora está me ensinando errado, não é abelha, é belha. Ela cresceu no mundinho dela falando desse jeito. Ela escutou os pais, os irmãos, os tios e toda a família e vizinhança falando belha ao redor dela. Então, às vezes, a variação linguística não é aquela palavrinha que a gente usa, né? Questão de burrice. Ai, que burro. Não é isso. É simplesmente uma ignorância intelectual. É uma ignorância que a gente resolve apenas estudando. Simplesmente estudando. Também temos um outro tipo de variação linguística, o cronômetro já tocou. Uma outra variação linguística que é aquela dos costumes, que hoje em dia a gente adquire muito nas redes sociais. Eu, sinceramente, não tenho esse costume, não acho legal, não gosto, eu não consigo. O tal do você, que é o VC, né? Teclar é TC, se eu não estiver equivocada. Enfim, o beijo é o BJ, né? BJS, uma coisa assim. Ou seja, isso também faz parte de uma variação linguística. Por quê? Porque tem a ver com o nosso segundo quadro aqui verdinho, o falar coloquial. Falar coloquial, gente, nada mais é do que o jeito que você fala no cotidiano, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Nós temos tipos de fala. Eu aqui dando uma aula para vocês, eu não vou poder ficar falando em gírias, eu vou ter que me policiar mais ou menos a forma que eu estou dando essa aula para vocês. Por quê? Primeiro, sou uma professora. Segundo, eu estou ensinando. Então, nós pensamos que se ela ensina, automaticamente ela tem que falar corretamente. Nem sempre é assim, gente, porque somos humanos.
não é verdade? Mas o falar coloquial é aquela fala mais despojada, que eu falo mesmo, né? Então eu tava conversando e aí eu falei mesmo com aquele cara, não é o menino, é o cara, entendeu? Uma fala mais coloquial. Então aprendemos aqui dois termos: variação linguística, que depende do lugar cultural de onde essa pessoa vem, depende do sotaque dela, depende da forma que ela expressa uma palavra, e também falamos sobre o falar coloquial, que é aquele jeitinho que falamos quando estamos entre amigos. Quando a gente está falando com um professor, por exemplo, quando eu vou fazer um texto científico, quando eu vou fazer uma produção de texto, eu não vou colocar VC, gente, numa produção textual que vale nota para uma prova, por exemplo. Eu não vou colocar VC num concurso público, numa prova de bolsa. Eu não vou colocar esse tipo de coisa, né? Tá bom. Ah, tá bom, pro, entendi. Não existe tá bom. Existe sim duas palavrinhas aí que são está e bom. Não é tá bom, é está bem, pro. Mas a gente fala tá bom e a gente se entende. Mas isso é uma linguagem coloquial. Falar tá bom, falar mesmo, é uma linguagem coloquial, tá bom? É uma linguagem que a gente não poderia usar, por exemplo, para construir um texto científico, um relatório, confeccionar uma prova, um trabalho, uma redação, um trabalho que você vai entregar para o seu professor, você não vai colocar lá no meio do trabalho, tá bom, né, gente? Nem vamos colocar lá no meio do trabalho VC. VC entende, professor, que eu estou falando aqui de matemática? Não, né? Então, aprendemos dois termos novos e nós vamos usar esses dois termos durante este módulo, tá bom? Você vai fazer a leitura do texto do avô, que é maravilhoso. Faça com calma, daquele jeitinho que você já sabe. Primeiro, leitura silenciosa, tá? Pode ver que cada parágrafo ele está determinado por um número, como se fossem tópicos, tá bom? Então, primeiro, uma leitura silenciosa, ordenada, concentrada, e depois uma leitura em voz alta, quando o papai e a mamãe chegar do trabalho, ou a vovó, se é que você já está com a vovó, os irmãos, tá bom? Quando a gente tem uma setinha assim, gente, do lado do texto, quer dizer que esse texto não terminou, tá? Isso usa-se muito em revistas, jornais. Então, se tem esse triângulo apresentando esta seta, quer dizer que na outra página o texto continua. E realmente ele continua, tá bom? E tem mais aqui. E terminamos aqui. Termina a página. Vão se divertir bastante. Aqui, ó, no parágrafo 26. Estão bebendo tanta água sem nojo. Vocês estão. Não existe vocês estão, né, gente? É vocês estão. Mas isso aqui é uma variação linguística. É um povo específico que fala assim e é lindo, é bonito. Tenho certeza que as pessoas que têm a chance de tornar totalmente possível, mas isso aqui é muito lindo de se ouvir. Na verdade, o sotaque é a coisa mais linda de se ouvir. E na página 63 nós temos a biografia da Sra. Toff, responsável por esse texto divertidíssimo que vocês lerão, tá bom? Leiam a biografia dela, maravilhosa, porque aqui você vai pegar seu caderno e vai copiar essas 3 perguntinhas e responder para mim, tá bom? Então, primeiro, após a leitura, solte a imaginação e gere uma hipótese sobre a travessura a travessura que um bisavô poderia fazer com a sua dentadura. Aqui no texto a gente vai descobrir qual a travessura que este bisavô fez, mas eu quero que você pense: se eu fosse o bisavô, que travessura que eu faria com a minha dentadura? É isso que eu quero que você pense. No 2, quais traços da cultura mineira você consegue perceber no texto? Eu já dei uma dica. Vocês estão, mas não copiem de mim, tá bom? São palavrinhas, né, gente? A variação linguística é que vai determinar para vocês se é uma cultura mineira, gaúcha, baiana, paulista. 3. Retire 3
itens dos dados biográficos da autora que lhe chamou a atenção. Você vai voltar aqui, vai ler sobre a Silvia e vai anotar para mim 3 coisinhas sobre a Silvia que você achou legal, tá bom? Aí nós começamos a entender o texto, as questões relacionadas ao texto, fazer a leitura com calma e responder baseados nos textos, tá? O entender o texto, algumas vezes ele pede sua opinião, porém o objetivo principal é até a sua opinião ser baseada na leitura que você fez do texto, tá? E vamos fazer até o exercício 4, ok? Em seguida, o em casa, você vai responder as 3 questões no caderninho com o cabeçalho, tá? Primeira, como os parentes reagiram quando viram o bisavô Banguela? B, e o bisavô, o que disse depois de alguns dias? E C, um dia o bisavô voltou a usar a dentadura. Os parentes continuaram a agir como na ocasião em que ele apareceu Banguela? Como que você entende esta atitude deles? Vocês vão responder as 3 questões, vão colocar no caderno e deixar organizadinho para mim. Dúvidas, coloquem na agenda, terminando as lições, mandem foto para que eu possa corrigir, ok? Por enquanto é só, fiquem com Deus, até a próxima aula e beijos!